E aí galera, firmeza? Teacher Ed falando aqui mais um pouco com vocês. Esse vai ser um dos primeiros vídeos que eu vou colocar no canal hoje. E é um vídeo que é praticamente direcionado aos grupos do WhatsApp, mas também vai ser para algumas pessoas. Na segunda-feira, coloquei lá nos grupos para a seguinte pergunta: What did you do last weekend? E as respostas foram do jeito que eu esperava, porque muita gente responde desse jeito mesmo. E a ideia que eu queria passar para vocês é justamente como que você responde de uma forma um pouco mais eficaz. Quando a pergunta é feita da forma que foi feita, o que ocorre na cabeça da pessoa, né? Assim, que vê a pergunta. O que eu fiz no final de semana passado? Comi, bebi, passeei. E são respostas que não estão erradas no sentido de que a pergunta foi compreendida e a resposta está sendo coerente. O que tem que acontecer justamente é que não se pode responder de uma forma tão curta, porque senão você mata a prática. Ou seja, se você me pergunta assim, onde você foi ontem, e eu te respondo, cinema, a resposta está correta. Efetivamente, eu entendi a pergunta e respondi. Agora, se eu pergunto para você, onde você foi ontem, a resposta é mais ou menos ontem eu fui no cinema, assisti tal filme, eu achei o filme muito legal, depois que a gente saiu do cinema, a gente foi comer, eu estava com meu irmão, eu estava com a minha irmã, eu estava com meu amigo, eu estava com não sei quem lá, a gente foi tal hora, voltamos, estava com trânsito, a gente passou ainda numa farmácia, compramos lá um remédio e voltamos para casa. Eu ainda estou usando toda a possibilidade do que eu falei aqui em inglês ou qualquer outro idioma. Você ainda está falando muito no sistema, no nível básico de comunicação. Então não é uma questão exatamente que você precisa de um vocabulário avançado ou de estruturas difíceis para falar esse tipo de coisa. Mas olha como fica diferente, comparando uma com a outra, né? Se você fala assim, por exemplo, What did you do yesterday? I went to the supermarket. A resposta está certa. Mas se a resposta seria, por exemplo, My mother and I went to the supermarket yesterday and we bought cheese to make a pizza at home. The pizzas were delicious. Tem muito mais conteúdo na resposta. Isso proporciona muito mais prática. Embora tudo que eu falei ainda é de nível básico. E a forma melhor de responder é aquilo que estende mais a prática do inglês. Nós temos muita vergonha de falar, porque vai que está errado. Isso é um medo terrível, isso pode ser uma trava muito séria, inclusive. Isso tem que ser praticado mais ou menos nesses termos que eu estou falando, porque aí você consegue aproveitar uma pergunta que é feita no grupo, por exemplo, e esticar a resposta para que aquela resposta fique interessante, que ela fique com um conteúdo bom, e não apenas informativo como onde você vai amanhã? Praia. A resposta está certa, está coerente, a pergunta foi feita, foi compreendida e tem uma resposta coerente, mas se você não fala, por exemplo, que praia você vai, que dia que você vai, quanto tempo você vai ficar, se você vai de carro, você vai de ônibus, você vai com quem, você vai comer o que, você vai ver o que, você vai... o que você gosta de fazer na praia, o que você não gosta de fazer, fica tudo muito vago. E não pela questão da qualidade do texto, mas pela questão exatamente da prática. E um detalhe importante, quando você fala de prática, é muito relevante ter a ideia de que a prática é que te leva a ser um falante. Então, por exemplo, quando um professor começa a ser professor? Quando ele começa a lecionar efetivamente. Não quando ele se forma na faculdade. A pessoa que se forma na faculdade tem toda a teoria, tem uma base, tem um estudo. Mas ele ainda não é um profissional, porque ele ainda não atua naquilo lá. Se uma pessoa que está fazendo direito quer ser advogado, quando que ele começa a ser advogado? Quando ele começar a advogar efetivamente. Isso parece muito simples, mas efetivamente tem uma diferença enorme, porque quando você começa a ser um falante do idioma inglês, quando você começa a falar. E se na hora de responder você encurta a resposta porque se eu falar pouquinho eu consigo, você perdeu a oportunidade de falar mais. E se você não fala mais, você efetivamente não vai chegar a ter uma habilidade com o idioma. E essa parte tem que ser corrigida. A gente precisa se corrigir, porque essa produção muito mínima, ela não é muito eficaz. A gente tem que estender a nossa resposta, inclusive respondendo coisas aí que não tem talvez muito a ver com a pergunta. Então, se eu perguntar para você,
o que você comeu de manhã, você pode me falar que você comeu tantas coisas que a sua mãe fez porque ela adora fazer tais coisas, porque ela viajou para tal lugar e foi bacana, não sei o que lá. A ideia é que você pratique uma resposta extensa. A ideia é que você coloque respostas que te possibilite fluir um pouco no idioma. Porque se você dá resposta que só fica naquela coisinha mínima, a fluência não é praticada. E a oportunidade da fluência está ali. Ainda que com vocabulário pequeno, ainda que com vocabulário básico, ainda que com palavras muito simples. Mas todo mundo consegue falar, por exemplo, se a pergunta é: What did you have for breakfast today? Você pode responder, por exemplo, Today I had ham, cheese, cake, and my mother made the cake because she likes very much to cook. She is a very good cook and she cooked in many places in Brazil. My mother is mineira and she likes very much to cook for the family. Então perceba que eu não estou usando nenhum tipo de vocabulário difícil, nenhuma estrutura complexa. Eu estou falando de qualidades da minha mãe, profissão e coisas muito simples mesmo. Então é isso que eu queria passar nesse vídeo. Busquem fazer respostas, busquem pegar perguntas simples e fazer respostas longas, que estendam muito mesmo. Fala coisa que não tem nada a ver, diz que, não sei, se eu perguntar pra vocês onde vocês vão no final de semana, vai no parque caçar Pokémon porque o seu celular é bom. Não precisa responder só parque, entende? Estende a resposta, aumenta o volume da resposta, isso vai dar muito resultado, porque efetivamente você vai estar falando mais inglês. E é claro, no começo dá uma certa inibição, se quiser começar por respostas escritas, não tem problema. Mas aos poucos vai arriscando as frases faladas, falando no celular aqui com a colinha ali, aí você vai vendo, e vai falando, a resposta vai estruturando ela e vai jogando nos grupos, tá ok? E se você achar esse vídeo interessante, útil, compartilha, faz seu comentário, também se não gostou, fala o que não gostou, precisa de uma dica sobre uma coisa específica, bota lá nos comentários também que eu vou dar uma olhada. Mas eu peço que não coloquem as dicas nos grupos, por quê? Porque senão vai ficar lá a dica, daqui a pouco vai subir, daqui a pouco eu não lembro nem que grupo que foi que deu uma dica, então não coloquem nos grupos, tá bom? Coloquem só no YouTube mesmo. Gente, agradeço por ter assistido, likezinho pra dar uma ajuda e até mais, see ya!